capítulo 10. Eu não falei o versículo ainda. Eu apenas desejei com todo o meu coração feliz Páscoa para você. Eu sei que muitas crianças aqui ouvem feliz Páscoa do tipo, comam bastante chocolate e ovos de Páscoa, não é verdade? Mas, quando eu desejo a você feliz Páscoa, o que eu estou falando na realidade eu desejo a você que você tenha um bom dia na presença de Deus e um bom entendimento do que este dia é e o que ele significa. Não apenas uma casquinha de ovo de chocolate, mas hoje, o dia de hoje significa muito mais, ok? Em Mateus 10, versículo 22, Mateus 10, versículo 22, está escrito assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa expressão será salvo é uma das expressões, ou se não é a expressão mais importante para nós todos como seres humanos. Para os outros seres isso não significa nada, porque eles não entendem o que é um sofrimento, por exemplo, de um pai de família quando vê a sua família está indo de ruim para pior, se arruinando, cada um indo para o seu lado, e ele, nas suas orações, entre lágrimas e gritos de dor e desespero, pois não sabe realmente o que fazer, ele fala: Senhor, me salva, salva a minha família. Ser salvo é aquele grito de socorro que aquele aluno, meio que desavisado, ou que age muito facilmente por instinto, fez algo terrível dentro da sala de aula, gritou e falou palavrões contra o seu professor, e agora ele está no corredor sendo levado com o braço segurado pelo monitor, e ele está sendo levado para a diretoria, e ele não sabe do seu destino, e no seu coração pulsante, como uma metralhadora a 1000 por hora, ele só consegue pensar: me salva, eu preciso ser salvo. Enquanto nós estamos aqui em paz, obedecendo ao Senhor Deus, ou seja, no primeiro dia da semana, rendendo-lhe glórias, aleluias, reconhecendo que Ele é quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso, tem várias pessoas lá fora, algumas planejando maldades e atrocidades que não cabe nem exemplificar aqui. Planejando fazer coisas que seriam dignas de nós falarmos que essas pessoas não mereciam ser chamadas de pessoas humanas. No auge do poço do seu orgulho, no auge do poço da sua sede por vingança, essas pessoas no fundo, mesmo sem saber, o que elas mais desejam é serem salvas. Neste caso, de si mesmo, dos monstros a que se tornaram. E a Bíblia é muito clara, pois aquele que adora se tornará igual ao ser adorado. Escrito lá na Torá, quando você adora ídolos de madeira, você se fará surdo como eles, mudo como eles, etc. Daí nós nos lembramos que somos cristãos, e aqueles que não o são ainda estão caminhando para esse entendimento superior e espiritual.
essa verdade absoluta. E aí percebe que ao servirmos o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é amor, manifestação de amor, nós, aos poucos, cada um ao seu tempo e sua dedicação ao Senhor, cada um dentro do seu entendimento, está cada dia mais se tornando parecido com o nosso Criador. E esse processo de transformação é a salvação. Salvação que é só encontrada na pessoa de Jesus Cristo, que nós acabamos de ler suas palavras: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que verdade dura para nós, não é? A verdade é que a partir do momento que eu decidi obedecer a Jesus como meu Senhor e Salvador, reconhecendo a sua divindade, ao mesmo tempo eu estou comprando uma briga com o mundo. Ou melhor, eu estou reconhecendo que o mundo está comprando uma briga comigo, que ele me odiará por causa da minha decisão. Mas como assim, se a minha decisão é a mais bem acertada, não só para este mundo, mas também pela eternidade? É muito fácil. O pai que está com a família destruída, está à beira do desespero, está pensando mil e uma besteiras, não é? Não sabe como restituir sua família novamente. Quando ele ouve você, que tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, quando vai você, que é um servo de Jesus Cristo, e o fala palavras do Deus divino, que você fala, ó, tem esperança ainda, negue-se a si mesmo. Quando você vai e repete as palavras de Jesus, ele te odeia. Dentro dele ferve o caldo do ódio por você, pois você vai com a sua paz divina e o diz para ele fazer coisas que ele, sem a presença de Deus, ou sem o entendimento, ele não consegue fazer. Por quê? Porque o preço para fazer isso é negar a si mesmo. Senhoras e senhores, no dia de Páscoa de 2019, o pregador vem ao púlpito e diz: não tem como servirmos a dois senhores. Para servirmos a Jesus como Ele quer ser servido, você precisa negar a você mesmo. Não há outra saída, não há alternativa, não há. Jesus não compartilha, não reparte a sua glória com ninguém. Se você o ama, como a sua presença aqui hoje quer nos dizer, você precisa aceitar esta verdade que foi dita pelo nosso Senhor Jesus. Nós precisamos negarmos a nós mesmos. A que ponto? Ao ponto de falar para as pessoas que precisam ser salvas, mesmo as pessoas que não sabem que precisam ser salvas, mesmo as pessoas que vestiram a roupa, o agasalho do orgulho, mesmo as pessoas que colocaram o boné do egoísmo, mesmo as pessoas que arrotam a arrogância e superioridade, nós precisamos negarmos a nós mesmos e falar para estas pessoas, custe o que custar, a verdade. Que apesar dessas pessoas estarem mergulhadas, sujas, enlamaçadas em seus pecados, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, as ama. E as ama ao ponto de dar, antes de qualquer sinal delas, antes de qualquer vestígio de carinho delas, o Senhor Deus as ama, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz, ao ponto de enviar seu Filho perfeito, ficar agonizando 6 horas, pregado numa cruz,
ao ponto de permitir que o seu filho Jesus, perfeito, ficasse 6 horas lutando contra a sua própria natureza para não morrer sufocado por falta de ar. Seis horas, passando pelo sol de meio-dia. Esta é a realidade de Jesus. Mas hoje, nós precisamos entender que a Páscoa é a celebração de tal morte. Hoje nós precisamos entender que a Páscoa é a manifestação da alegria, porque um homem morreu na cruz, porque um homem foi humilhado e foi humilhado até a morte. Como que nós podemos nos alegrar com tamanha atrocidade, com tamanha crueldade? Ainda mais porque nós todos aqui nós sabemos que Jesus, este tal homem, ele nunca pecou, nunca errou, nunca ofendeu ninguém. Sempre se esforçou para obedecer a Deus, sempre se esforçou a obedecer a Deus e mostrar a todos que é possível obedecer a Deus. 2, que Deus quer que você o obedeça. 3, que há um prêmio se você obedecer a Deus. Ou seja, se você obedecer a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus e a faz até o fim, para herdar a coroa da vida, a vontade de Deus prevalecerá na sua vida e na minha. Como? A vida eterna com Deus. Esta é a vontade de Deus na sua vida. Começa com a sua obediência fazendo a vontade de Deus, e terminará, se é que termina, pois continuará pela eternidade, morando com Deus pela eternidade, porque esta é a vontade dele. Consegue pensar em algo melhor do que morar com Deus pela eternidade? Consegue imaginar um mundo perfeito, onde todos ao seu redor estão cuidando de você, onde todos ao seu redor te amam, e te amam de verdade, um amor muito superior a qualquer coisa que nós podemos pensar? Sem boleto, sem dívidas, sem palavrões, sem mentiras, sem falsidades, sem preocupações que, será que ele entendeu isso? Será que ele entendeu aquilo? Será que isso, essas preocupações fúteis, pertencentes ao nosso mundo aqui? E sem também aquelas preocupações que realmente atormentam a nossa alma, muitas vezes, o que eu comerei amanhã, o que eu falei na janta hoje, como que eu vou pagar tal conta, por que será que eu disse isso, por que eu não consegui me controlar, por que eu estou sentindo tanta dor aqui dentro, por que eu não consigo parar de fazer tal coisa? Jesus disse para João na ilha de Patmos que o céu é tão fabuloso, tão maravilhoso, que as ruas lá são de ouro, para que os filhos e filhas de Deus pisem em cima. Às vezes nós nos preocupamos com um tapete bobo, não é? Um tapete bobo, muito bonito e muito caro, que quando a gente vê, a gente vai e tira, não é? Tira o sapato, joga ele de lado e está pisando naquele tapete. Eu tenho certeza que esse tapete não chega nem perto do valor do ouro
por maior que seja esse tapete, ele nunca chegará perto de uma rua inteira de ouro. Mas Jesus não disse para João que era uma rua inteira. Ele disse o quê? As ruas são ruas de ouro. Intermináveis ruas, para tudo que é lado, são ruas de ouro. E são ruas de ouro de fato? Não, meus queridos. É uma figura de linguagem para nós entendermos o quê? O quão preciosas são as ruas lá, comparadas às coisas que nós conhecemos aqui. Outro dia eu estava olhando no YouTube e pareceu um negócio muito interessante, um desafio que tem pelo mundo todo. É uma barrinha de ouro dentro de uma caixa de acrílico com um buraquinho assim. Ela é toda lacrada e sempre tem 2 guardas, no mínimo, ao lado. Quem enfiar a mão ali no buraquinho, pegar aquela barra, conseguir passar a barra para fora, leva embora. É um monte de pessoas, todas esfolando a própria mão. Um monte de pessoas ali, que eu tenho certeza absoluta que saíram de lá com dores na mão, tentando tirar aquela barra de ouro. E o Senhor Deus, Ele garante para nós todos que as ruas lá no céu, aquilo que nos espera no caminho da salvação, a coroa da vida, começamos a fazer a vontade de Deus aqui e terminaremos fazendo a vontade de Deus lá nos céus, que as ruas lá são muito mais preciosas do que aquela barra que está aqui em cima da. Pois o material super precioso daquela barrinha nós usaremos para apoiar nossos pés. Abra comigo em Lucas 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Olha que interessante. A partir do verso 22. No verso 22, Jesus fala algo interessante que até as crianças entendem isso claramente. É só prestar um pouco de atenção. Olha o que Jesus disse no versículo 22 do capítulo 9. É necessário que o Filho do Homem é Jesus, tá? É assim que ele se chamava algumas vezes. É necessário que o Filho do Homem padeça, ou seja, morra, muitas coisas, sofra muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Presta atenção, vou repetir. Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e seja morto, e seja morto. Jesus está dizendo: é necessário, é preciso que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está vivo ou está morto? Jesus está vivo. Jesus está doente? Não, está com a saúde ali no auge. Está 100%. Por que eu estou perguntando se Jesus está doente? Porque às vezes uma pessoa doente, não é? Você deve saber disso, né? Uma pessoa doente, quando você a visita, ela pode falar algumas coisas do tipo: ó, que bom que você veio aqui, talvez nos próximos dias o Senhor me recolha. Minha avózinha falou isso uma vez, quando nós descobrimos que ela estava com Chagas, né? Foi aquele alvoroço, ela morava em Barretos. E aí minha mãe ficou desesperada, pegou eu e o meu irmão e vamos para Barretos. E foi tudo assim, sem planejamento, sem nada. Pegamos o trem, 9 horas depois, chegamos em Barretos, demorava 9 horas para chegar em Barretos. Chegou lá, minha avó estava super triste, começo de depressão. Por quê? Porque a doença, né? Chagas, né? Enche o coração, não sei o que. E ela falou isso aí para mim. Ela falou assim: meu netinho, talvez o Senhor me recolha, mas saiba que eu tive a melhor família do mundo. Olha que vozinha legal. Minha mente explodiu, mas tudo bem. Bom, depois aconteceu algumas coisas interessantes, né? 5 anos depois,
quando nós estávamos comemorando o aniversário dela, está entendendo? Nunca vi minha vozinha mentir, mas ela falou isso aí. Vocês estão entendendo? Por que não pode falar isso, né? Mas a questão é que Jesus está falando que ele vai ter que sofrer muitas coisas, não é? E ele está falando também que é necessário que ele seja morto, é necessário que ele seja rejeitado pelos anciãos, isso é, pelos chefes religiosos da sua época, pelos guardiães, não é? Da Torá, do Velho Testamento, que são os escribas. É necessário. Ele está falando, eu vou morrer, e é necessário isso. E nós sabemos por que é necessário. Para fazer a vontade de Deus, ele tinha que morrer. Para que eu e você pudéssemos hoje usufruir da salvação. Ou seja, para que hoje eu e você nós pudéssemos ter pelo menos a chance. Para que hoje eu e você pudéssemos pelo menos ter a escolha. Eu quero fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é possível. Por quê? Porque Jesus falou que ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer. E ele sofreu e ele morreu. Jesus morreu. Mas, pessoal, não adianta nos enganarmos. Fazer a vontade de Deus aqui é muito difícil. Principalmente pelo motivo que já foi falado, negar-se a si mesmo. Porque dentro de nós temos vários quereres, tem vários desejos pulsando, tem vários planos, vários anseios. Sem contar também que nós todos, sem exceção nenhuma, temos várias fragilidades, várias correntes, vários grilhões, e assim vai. Um ou outro deve ter pensado, tem muita preguiça também, e é verdade. Preguiça é uma das correntes ali que podem aprisionar o nosso coração. E no caminho da salvação, cabe a cada um de nós fazermos a vontade de Deus. E muitas vezes é difícil. Mas até que ponto que nós podemos obedecer a Deus? Olha o exemplo aqui. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus está falando assim que nós podemos claramente, não é, obedecermos a Deus até que ponto? Até o ponto de morte. Não se preocupe com isso. Difícil aceitar isso? Difícil. Podemos negar a nós mesmos até que ponto? Não coloque limites no poder de Deus. Não coloque limites no poder de Deus. Não precisamos aqui sermos hipócritas. Se você acha, ok? Que você vai perder muitas coisas por obedecer a Deus, parabéns. Você vai perder muitas coisas mesmo, não ache. Tenha certeza. Só que esse Jesus que falou que tinha que sofrer e tinha que morrer, mas não precisava se preocupar, porque o terceiro dia ele ressuscitaria, esse mesmo Jesus, ele nos garante que apesar de você perder um monte de coisas deste mundo, você ganhará muito mais. Muito mais. Muito mais. E esse muito mais é além do que nós podemos imaginar. É muito mais além do que nós podemos planejar conquistar. É muito mais porque a mente dele é uma mente perfeita. É uma mente que sabe realmente, claramente, o que é bom para nós. Bom de verdade, ao ponto deste bom ser eterno.
E a nossa mente, senhoras e senhores, muitas vezes é tal como um garotinho que uma vez falou assim para mim, falou assim: Rodrigo, mas morar eternamente no céu, será que não enjoa, não? Olha só. Eu falei para ele a verdade, eu falei assim: ó, eu acho que não enjoa não, porque Deus está lá, né? Se Deus não estivesse lá, opa, né? Não seria tão legal. Mas Deus, imagina. E ele falou uma frase para mim, e eu fico impactado, eu acho muito interessante, é na simplicidade, né, né? Ele falou: é mesmo? E saiu correndo e foi brincar. Não é legal isso? É mesmo, Deus está lá, poxa. Ele estava se preocupando com um detalhe e ele esqueceu o grande eu sou, o grande e poderoso Deus, aquele que nos ama de verdade, mesmo nós sendo quem nós somos. Deus. Abra comigo em Mateus. Vamos voltar para o livro de Mateus, agora vamos no versículo 27. No caminho da salvação, de olho no prêmio, obedecendo a Deus, obedecendo a Jesus. Mateus 27. Mateus 27, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem? Pedro no português. Quem? Peter. Mateus 27, versículo 51. Olha só. Quem? Pedro no português. E no inglês? Peter. E no inglês da Inglaterra? Peter. Hã? E no hebraico? Cefas. E para Jesus? Rocha. Pedra. Quando a Bíblia nos revela que Deus não vê tal como o homem vê, isso é real. Aqui para o Brasil, Pedro, ali Peter, o outro Cefas, e assim vai para Jesus, rocha. Agora olha que interessante, quem Jesus chama de rocha. Aqui, ó, na primeira situação de tensão, apesar que não foi a primeira, ameaçaram matar Jesus aqui uma ou duas vezes já. Mas pelo menos a primeira situação que Pedro está ali evidente, não é? Ele vai e ele olha para um lado e olha para o outro e faz o quê? Zum! Arranca a espada e já vai, parte para cima do guarda. O que nós vemos aqui? Pessoal, numa boa, nós estamos aqui para julgar Pedro, né? Com todo o respeito ao nosso querido irmão. Mas olha que interessante que isso tem para nos ensinar. Pedro, ele estava sendo ensinado aos pés de Jesus. E aqui nós vemos que, apesar dali dos mais ou menos 3 anos e meio, dormindo, acordando, compartilhando, cadê Jesus? Jesus está lá no morro orando. Ele teve todo esse testemunho da parte de Jesus. Chegou nessa hora H aqui, nesse ponto crucial, qual foi a reação de Pedro? A violência dos homens. Olha que interessante. Fez coisa errada ou não fez? Claro que fez. Jesus, ele prega o amor do começo ao final, ele prega o perdão do começo ao final. Ele coloca o perdão dos nossos corações como algo condicional à salvação. Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Se a gente não conseguir perdoar, irmãos e irmãs, temos um problema gravíssimo espiritual. Precisamos curvar nossas nucas e falar: Jesus, nos ajude.
E agora está aqui Pedro. E Pedro, olha só, nesse momento, como se fosse uma prova, né? O aluno estudou, chegou na prova, que nota que você daria para Pedro? Vamos ver, Pedro aprendeu o que Jesus está ensinando? Já! Ainda bem que pegou na orelha, hein? Se pegou na orelha, alguém mira na orelha, será? Pensa aí. Mesmo sendo um pescador, não sendo um soldado, mas a pessoa mira na orelha, eu vou tirar a espada agora, e ele está querendo prender o meu mestre, eu vou cortar a orelha dele. Vocês acham? Primeiro que para pensar em fazer isso, tinha que ser um espadachim. Não é o caso do Pedro. Pedro é um pescador. Antes pescador de peixe, e agora se transformando num pescador de homens. Mas um pescador de homens vai sacar a sua espada? Provavelmente ele mirou onde? Na cabeça. Provavelmente ele queria matar. Ele queria só passar perto, pessoal. Claro, é difícil nós afirmarmos que ele queria acertar na cabeça, mas provavelmente queria. Se ele queria passar só perto e assustar o guarda, que desastre, hein? Mas o ponto é, ele está no caminho da salvação e cometeu um erro grotesco, um erro horrível, um erro que eu e você, não é? Bate o raio-x e fala assim: puxa, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Mas isso não é apenas a gota d'água. Tem mais por trás disso. Jesus, tal como Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar, Jesus também disse algo sobre Pedro. Disse que Pedro negaria. O mesmo Pedro que falou que não ia deixar mal nenhum acontecer a Jesus, o negaria. E isso aconteceu. Pedro negou. Jesus está passando, sendo humilhado de um menino de um palácio para outro. Perguntam para Pedro e Pedro nega Jesus. Pedro já? Vocês acham que tem chance para Pedro? Pedro, ele fez aquilo que nós lemos lá no começo. Ele perseverou. Ele não se achou melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele aceitou a sua condição humana no sentido de que eu erro também. E eu errei. E ele assumiu o seu erro. E perante no seu reconhecimento do seu erro, ele se arrependeu. As Escrituras nos garantem que ele chorou amargamente. O que ele fez? Levantou a cabeça e continuou servindo a Jesus. Como foi a vida de Pedro? Ora, nós temos várias cartas aqui escritas por ele. Provavelmente o Evangelho de Marcos foi inspirado por Pedro e Pedro pediu para João Marcos escrever. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer, irmão, irmã, não importa o que acontece, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo. Deus espera que nós o amemos tal como Ele nos ama. E sabe como que Deus nos ama? Incondicionalmente. Apesar de todos os seus pecados, apesar de todos os nossos pecados, Ele nos ama. Apesar de todos os nossos erros, Ele sempre espera o melhor de mim e Ele sempre espera o melhor de você. Sempre. Ele sabe que o melhor para cada um de nós é morarmos com Ele pela eternidade, sem preocupações, com os corações transbordando de alegria. Ele sabe disso. E o trabalho dele em nossas vidas é compartilhar essa sabedoria. Ele deseja do mais profundo do Espírito dele, que é o Espírito Santo, que nós entendamos
O quão maravilhoso será morarmos com Ele nos céus pela eternidade. O quanto que isso vale a pena, o quanto que isso vale qualquer sofrimento que eu ou você possamos ter. Ele quer que você entenda como Ele pensa, para que você pense como Ele pensa. Deus deseja que você entenda como que o coração dele bate, para que o seu coração também bata de igual forma. E ame as pessoas ao seu redor, ame incondicionalmente, faça o que tem que fazer, para que as pessoas entendam o quanto que esse Deus maravilhoso, Criador de tudo que existe, as ama. Vamos agora para João 14, entrando na reta final de entendimento. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja. Mas eu sinto um monte de coisa ruim aqui dentro, às vezes eu penso um monte de besteira. Tudo bem, tudo bem. Tenha paciência com você. Mas não abra mão da salvação que está agora na sua frente, à mesa. Cabe a cada um de nós perseverarmos, obedecermos a Jesus, aconteça o que acontecer. Pois aqueles que obedecem a Jesus têm os mandamentos de Jesus e os guardam. E essas pessoas, ou seja, nós amamos. É por isso que nós guardamos os mandamentos de Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja, é um jogo de ganha-ganha, senhoras e senhores. É um jogo de ganha-ganha. Jesus nos manda obedecê-lo, mas para isso Ele nos dá todas as ferramentas para que isso seja possível. Todos aqueles que começaram essa obediência a Jesus se batizaram, pois o batismo é o início. E já no início, Jesus já mostra o seu, não é? Já cumpre a sua promessa aqui, já manda o Espírito Santo, para quê? Para nos ajudar. Então você entra, não é, no caminho da salvação, e para que você persevere até o final, como nós lemos no começo, lá em Mateus, aqueles que perseverarem até o final herdarão a vida eterna, herdarão a salvação. Você não está sozinho. Mas que olha que parece, mas nós, cristãos, não somos movidos, não tomamos atitudes, ações e decisões pela aparência. Por quê? Porque o nosso Pai não vê tal como os homens veem, ou seja, pela aparência. Nós, filhos de Deus, procuramos ver as coisas tal como Deus as vê. Muito além das aparências, muito além do material. Nós precisamos entender essa verdade absoluta. É muito além do material. Do capítulo 14 do livro de João: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Somente aqueles que têm experiência suficiente para entender o que é não ser amado, pode ter uma clareza maior, não é? Do que quão bom é ser amado. Senhoras e senhores, o que mais nós desejamos nessa vida é nós sermos amados, sermos vistos, queridos. Amor de verdade. Tanto que quando uma pessoa descobre, não é, que foi amada pelo motivo errado, ou seja, porque ela tem dinheiro, ou porque ela tem algum brinquedo legal,
e aí o brinquedo quebrou, os amigos vão embora, ela fica como? Ela fica triste. Por quê? Porque nós todos temos esse anseio, esse desejo de sermos amados, amados de verdade. E este amor está sendo oferecido pelo próprio Deus. E todos nós que sentimos este amor e aceitamos este amor, devemos perseverar até o fim. E quanto mais você se persevera, quanto mais você insiste nesse caminho de amor, mais você vai ficando parecido com o seu Pai, e mais você vai amando as pessoas ao seu redor. Isso de uma forma natural, é uma forma consequencial, na verdade. Quanto mais você entende a mente de Jesus, mais a sua mente é mudada, transformada. Mais você se parece com Deus, mais o seu coração se parece com o coração de Deus. Não tem como não lembrar de Davi, não é? Um homem segundo o coração de Deus. Que no meio de vários erros, de várias escolhas erradas, ele sempre recorria ao Senhor, sempre se arrependia, colheu frutos amargos por causa dos seus erros, claro, mas ele sempre se arrependia. E o arrependimento é uma ferramenta que eu e você podemos ter, mediante o fato de nós sintonizarmos o nosso coração para batermos no ritmo do coração de Deus. Eu quero agora provocar. Eu quero agora perguntar para você se o seu coração está batendo ao ritmo do coração de Deus. Eu quero perguntar para você se você está pensando, né, e os seus pensamentos são pensamentos que estão aprisionados, que estão com a cela, não é, com o estribo deste mundo. Ou se seus pensamentos estão correndo livres e soltos na liberdade que há na pessoa de Jesus. Os seus pensamentos são temperados com que tempero? Com o tempero deste mundo, que muitas vezes é como areia, porque a areia é uma boa representação do sal sem sabor. Ou os seus pensamentos estão sendo temperados pelo amor. E eu não estou falando de sazon, não. Estou falando do amor ágape, do amor de Deus. Quem está no controle da sua vida? Quem está sentado no seu coração, no trono do seu coração? É Jesus? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que seja Jesus. Eu sei que muitas vezes você erra, eu erramos, não é? Porém, em Cristo Jesus nós temos acesso ao arrependimento sincero. Graças ao fato de Ele ter morrido, de ter sido oferecido como sacrifício no meu e no seu lugar. Então, que possamos nos arrepender dos nossos erros, não é verdade? E nos esforçarmos a pensar como Deus pensa, a amarmos como Jesus amou, nos esforçarmos no caminho da salvação, pois o nosso prêmio, ele é tão maravilhoso, tão grande, que não cabe sequer dentro da nossa mente limitada, humana. Pare de sofrer por coisas, não é? Que não vale a pena. O orgulho, a arrogância, egoísmo, inveja, etc, etc, etc. Se nós temos que sofrer e nos é garantido que neste mundo nós teríamos aflições, que soframos por algo que vale a pena, que soframos obedecendo a Jesus. Sabe por quê? Um pouquinho mais para frente, em João 20, nós temos assim logo no versículo 1: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro,
de madrugada, sendo ainda escuro. E o que ela viu? Senhoras e senhores, ela viu a pedra removida do sepulcro. Correu, pois, foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Lá na frente, 16, disse-lhe Jesus: ora, mas Jesus não foi crucificado? Foi. Ora, mas Jesus não foi morto, humilhado, não padeceu? Jesus não foi rejeitado pelos anciãos e pelos escribas? Sim, nós lemos isso hoje. Jesus falou antes que isso ia acontecer, e aconteceu. Jesus morreu. Só que no finalzinho do versículo 22 de Mateus 10, que nós lemos no começo da pregação, está escrito que além disso, Jesus disse que, além de morrer, ele ressuscitaria no terceiro dia. E aqui nós estamos no terceiro dia. E Jesus, ressurreto, disse para Maria: mulher, por que choras? Por que você está desesperado ou desesperada por causa dos seus problemas? Você não lembra que eu disse que eu morreria, que isso tinha que acontecer? Você se esqueceu que eu disse também que eu ressuscitaria no terceiro dia? Eis-me aqui. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha só, tudo que Jesus fez até agora nesse ponto de João 20, ele está falando que falta ainda ele subir ao Pai. Você corre comigo para Atos 1. Jesus falou mais. Versículo 9 de Atos 1. E quando dizia isto, vendo Jesus, os apóstolos vendo Jesus, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Jesus falou que isso ia acontecer, não falou? Falou. E aconteceu. Falou que ia morrer, morreu. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Falou que ia subir aos céus, e subiu. Voltando no primeiro versículo que nós lemos no começo da pregação para finalizarmos. Mateus 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que possamos hoje, meus irmãos, guardarmos essas palavras em nossos corações. Aconteça o que acontecer externamente, aconteça o que acontecer internamente, aconteça o que acontecer, se nós perseverarmos em Jesus, se nós insistirmos em aprendermos de Jesus, se nós insistirmos em obedecermos a Jesus, se nós insistirmos, perseverarmos até o fim, Ele prometeu que nós seremos salvos. E Ele é Deus, e Deus cumpre as suas palavras. Deus o abençoe.